Este relato foi compilado a partir de registros da Delegacia de Santa Verona, depoimentos de moradores coletados entre 2019 e 2024, e anotações do caso policial no 0047-1987, arquivado sem solução. Existe um trecho de 400 metros numa estrada de Minas Gerais que os moradores mais velhos recusam a nomear depois da meia-noite. O KM 117 da MG 492. Ninguém sabe exatamente o que acontece ali. O que se sabe é o que sobrou. A rodovia estadual MG 492 corta uma região esquecida do sul do estado, ligando as pequenas cidades de Santa Verona e Cruzeiro das Antas. Durante o dia, é apenas mais uma estrada do interior. Postos vazios, morros cobertos por eucaliptos, quilômetros de neblina rasteira descendo da serra. Mas depois da meia-noite, ninguém da região passa pelo KM 117, nem caminhoneiro, nem policial, nem ambulância. No bar do Nicanor, em Santa Verona, os moradores mais velhos sempre repetem a mesma frase em voz baixa: se errar o horário da serra, espera amanhecer. Tudo começou em julho de 1987. Numa madrugada de chuva forte, um ônibus da antiga Aviação Estrela do Vale saiu de Cruzeiro das Antas com destino a Belo Horizonte. 32 pessoas estavam a bordo. Entre elas, famílias inteiras, 2 vendedores ambulantes e uma professora chamada Helena Duarte Ferraz, conhecida na região por dar aulas para crianças da zona rural. Helena havia ligado para a mãe às 22h17 do telefone público de Cruzeiro das Antas para dizer que estava embarcando. Foi o último registro de voz dela que existiu no mundo. O motorista era Osvaldo Menezes, homem experiente, 49 anos, conhecido por dirigir naquela estrada havia quase 20 anos. O ônibus nunca chegou ao destino. Na manhã seguinte, a polícia encontrou apenas marcas de frenagem perto do KM 117, fundas demais. Como se Osvaldo tivesse tentado parar bruscamente ao ver alguma coisa atravessando a pista. Mas não havia corpos, não havia sangue, não havia destroços. Nenhuma peça do ônibus foi encontrada, nada. O caso foi abafado poucos meses depois. E com o tempo, virou apenas mais uma história estranha do interior. Até começarem os desaparecimentos. O primeiro foi Jonas Ribeiro, caminhoneiro de Três Corações. Tinha 34 anos. Tinha a foto da filha de 6 anos colada no painel do caminhão. Tinha uma entrega de madrugada porque precisava pagar a escola dela no mês seguinte. Parou num posto em Santa Verona, perto das 11 da noite, e comentou que atravessaria a serra para ganhar tempo na entrega. O frentista tentou impedir. Não sobe depois da meia-noite, amigo. Jonas riu. Disse que não acreditava nessas histórias. Na manhã seguinte, encontraram o caminhão parado no acostamento do KM 117. Motor ligado, porta aberta, faróis acesos. Jonas havia sumido. Dentro da cabine, o rádio ainda chiava baixo. E no vidro embaçado do para-brisa, alguém havia escrito com o dedo uma única frase. Ele pediu carona. Nunca se soube quem escreveu. Os desaparecimentos não pararam. Entre 1987 e 2003, a Delegacia de Santa Verona registrou 11 ocorrências no trecho do KM 117, todas com o mesmo padrão: veículo encontrado intacto, motor ligado, pertences intocados, nenhum corpo, nenhuma testemunha. Em 2004, a delegacia parou de registrar, não porque os casos cessaram, mas porque o delegado responsável, Antônio Cláudio Marra, 38 anos de carreira, pediu transferência depois de passar uma noite investigando o local. Ele nunca explicou o que viu. Nunca mais falou sobre a MG 492. Seus colegas dizem que ele parou de dormir com o quarto escuro. A última ocorrência conhecida foi em março de 2019. Um casal de Lavras, Renata e Paulo Sérgio, voltava de uma festa de aniversário. O GPS recalculou a rota por causa de um acidente na BR-381 e o jogou na MG 492. Eram quase 2 da manhã. Renata foi a única que sobrou.
Encontrada sentada no acostamento, encolhida, os joelhos contra o peito, olhando para a estrada. Ela não conseguia parar de repetir uma coisa para os policiais que chegaram. Uma coisa só. Ele estava com a mão levantada. Paulo parou. Eu disse para não parar. Os policiais perguntaram quem estava com a mão levantada. Renata demorou muito para responder. Quando respondeu, disse que não sabia, que era um homem, que estava parado no meio da pista, sem carro, sem bicicleta, sem nada. Que quando Paulo abriu a janela para perguntar se precisava de ajuda, o homem sorriu. E que o sorriso estava errado. Não sabia explicar como, só sabia que estava errado. Paulo nunca foi encontrado. Hoje, o KM-117 não aparece em nenhum mapa oficial do Estado, não por descuido. Em 2021, um servidor da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais protocolou internamente um pedido de sinalização de emergência para o trecho. Câmeras, iluminação, telefone de crise. O pedido foi negado sem justificativa formal. O servidor contou para um amigo, que contou para outro, que eventualmente contou para mim. O que esse servidor disse é o seguinte: quando ele foi pessoalmente ao local para registrar as coordenadas exatas, o GPS do carro oficial começou a registrar uma localização impossível. As coordenadas que apareceram no visor correspondiam a um ponto no meio do Oceano Atlântico, a 3.200 quilômetros dali. Ele tirou o print, tentou enviar para o e-mail do trabalho. A mensagem voltou com erro. O anexo havia sumido. Eu escrevi esse texto porque alguém me mandou uma foto. Não vou dizer quem. Só vou dizer que essa pessoa passou pela MG 492 semanas atrás, de dia, com sol, sem nenhuma intenção de parar. E que quando chegou em casa e foi ver as fotos que tinha tirado pela janela durante a viagem, encontrou uma que não lembrava de ter tirado, uma foto noturna, tirada de dentro do carro, pela janela do passageiro, olhando para fora. Na imagem é possível ver o acostamento, a vegetação, a névoa baixa e no meio da pista, a cerca de 20 metros do carro, uma figura parada com a mão levantada. Se você conhece alguém que mora na região de Santa Verona ou Cruzeiro das Antas, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não para assustar, para avisar, porque todo mundo que desapareceu no KM-117 tinha uma coisa em comum. Alguém tentou avisar antes e eles não acreditaram.